2 jogadores que foram suspensos, né? E que as substituições são as eventuais, no caso do Everson e do Rafael Pereira. E a gente tem algumas situações aí de jogadores com um nível um pouco acima do normal de fadiga, pela intensidade que foi colocada no jogo, pela viagem, por tudo, né? 3 dias para recuperar apenas para o próximo jogo. Então a gente, com toda calma, com maior bom senso, a gente tem 2 possibilidades de formações, e a gente vai trabalhar, estamos analisando o adversário também um pouquinho mais, para que a gente possa colocar aqueles que estão em melhor condição, porque é um jogo muito difícil, a gente vai precisar usar 100% da nossa força, da nossa inteligência, da nossa organização e também do nosso espírito para se sobrepor ao nosso adversário, que tem um ponto na nossa frente, é um confronto direto e jogo de casa cheia, com perspectiva muito boa, principalmente na parte motivacional, e a gente precisa aproveitar. Então não precisa você falar a escalação, você pode confirmar só se o Pedro Quem volta ao time? Não, sobre formação eu não vou falar absolutamente nada. Eu vou apenas falar o que eu sempre falo para vocês aqui. Nós temos uma formação que a gente vem repetindo, tem uma alternância dessa formação e a gente não deve fazer grandes modificações. Com certeza a equipe que vai a campo, ela já atuou. Esses jogadores já atuaram juntos em outros jogos. A gente não tem nem tempo para se mudar muito, e o time também jogou muito bem lá, né? Contra o Oeste, e por isso também eu acho que é uma situação que a gente tem que observar e ficar muito atento. Mas o que está pesando mais hoje é essa questão da fadiga de alguns jogadores. E aí a gente vai tomar a decisão só amanhã. Nada de definição da equipe, você já disse que não quer falar a respeito disso, mas o repórter gosta de perguntar, existe alguma possibilidade do Richardson ser o lateral direito? Não vou falar nada em relação à escalação, eu já falei isso. Existem várias possibilidades e a gente trabalhou hoje uma situação de mudança em relação ao último jogo, mas eu não vou passar essa informação até para a gente criar alguma dificuldade. Esse é um momento importante. Quando você tem as informações de escalação, isso ajuda muito o trabalho do treinador. Então, essa é uma informação que a gente vai segurar, e nem na questão tática, nem nessa questão de fadiga de jogadores, a gente vai liberar qualquer tipo de informação. O adversário, você já vem estudando esse adversário? Adversário qualificado, vem vivendo um momento muito bom. É um time que tem, na sua estatística na competição, um número muito maior de vitórias em casa do que jogando fora de casa, mas é um time que não só propõe bem o jogo, mas também tem jogadores rápidos, com característica para jogar em transição e em contra-ataque. Então a gente precisa impor, como a gente sempre faz em todos os jogos em casa, mas sempre muito organizado defensivamente, porque a gente vai enfrentar um adversário muito qualificado, com um ataque muito poderoso, um dos maiores ataques da competição, e que vem fazendo uma campanha, não é por acaso que estão no G4 já há algum tempo, com motivação, e é um time extremamente competitivo. Então a gente vai precisar competir no mesmo nível e também fazer um jogo de qualidade para que a gente possa se sobrepor a esse adversário. O jogo passado taticamente o time foi perfeito, Chamusca. Gostei muito da postura da equipe, a fidelidade dos jogadores à estratégia, ao plano de jogo que foi montado. Jogamos também contra um adversário que vinha num momento muito bom, com a sequência de invencibilidade. Os últimos jogos do Oeste em casa, todos eles ganharam, 9 vitórias em casa, né, um aproveitamento muito bom. E a gente conseguiu não só neutralizar o adversário, mas também criar oportunidades, por isso saímos com um resultado positivo. Fiquei muito contente com a postura da equipe, só que é uma página que se foi, né? E tem uma frase que eu utilizo muito aí com meus jogadores, as vitórias como as derrotas também têm prazo de validade, e a validade é até amanhã, né? Às 20h30, 19h30 do nosso horário aqui. Então a gente já está pensando no próximo jogo e temos que trabalhar e colocar tudo o que a gente tiver de atenção, de concentração, de espírito, de dedicação, porque o adversário requer tudo isso.
Chamusca, eu sei que... Aí o técnico... Pois não, já é sempre muito educado. Pro Banner sair na rádio. Né? Pro Banner sair na rádio, tem que sair na rádio, Banner, Chamusca. Chamusca, eu sei que você já falou aí que você não vai dar a escalação, mas eu queria que você falasse ao vivo, né, porque os motivos, e você já explicou também, mas eu estou ao vivo agora contigo, eu queria que você explicasse aqui por que você não vai já passar pra gente a tua equipe pro jogo de amanhã. Primeiro porque eu preciso de um tempo hábil até amanhã, e eu tenho até amanhã à noite, para ter um feedback do meu departamento de fisiologia, de preparação física em relação ao nível de fadiga de alguns jogadores. Segundo, que a gente tem uma dúvida de formação em relação à parte tática, e vai muito de análise do adversário, que eu ainda vou continuar analisando hoje à noite e amanhã pela manhã. Então, não tem nenhuma necessidade de eu divulgar time. A gente tem uma escalação que já está muito batida aí, eu acho que vocês já têm uma ideia. Existe uma dúvida, né? Eu já confirmei os retornos, né? Os jogadores de retorno não, os jogadores que devem entrar, Fernando Henrique no lugar do Everson e o Thiago Silva. E a gente tem uma dúvida de... Thiago Alves, desculpe. Eu falo Thiago Silva da seleção. Era um reforço interessante para nós também. Prefere Thiago Alves. Hoje eu prefiro o Thiago Alves, que é a nossa realidade, é um jogador que vem nos ajudando bastante também, não só com boas atuações, mas com uma presença e uma liderança muito grande dentro do vestiário. Então a gente vai deixar para discernir essas dúvidas que a gente tem amanhã, com as informações da fisiologia e com um pouco mais de análise do adversário. É muito simples. Esse é um momento que cada vez mais isso está sendo feito, tem sido praxe na maioria das equipes no Brasil, fechar um pouquinho as informações. Eu acompanhei agora as finais da Copa do Brasil, interessante que o Grêmio e o Flamengo entraram e ninguém sabia quem jogaria, se jogava Luan, se ia jogar o Trauco, o René, Pará, ninguém sabia nada. As informações muito seguras, os times prevalecendo-se de um sigilo que faz parte da estratégia de jogo. Quando eu tenho uma escalação do adversário, eu trabalho com muito mais tranquilidade, porque não tem o si, né? São aqueles 11 confirmados e você vai para a sala, para a palestra, com uma convicção muito grande, com a leitura também em relação às observações. Então, quando você cria uma certa dúvida, isso é muito difícil para o adversário, para o treinador, que eu sei que tem uma característica de fazer análise de adversário. Então a gente tem que saber trabalhar jogo a jogo em relação às informações. Chamusca, só em relação à postura da tua equipe, impressionante que a cada jogo teu time vem evoluindo, né? Não só na parte de ser frio quando tem que matar o adversário, ser frio também quando está sofrendo a pressão. Teu time consegue fazer isso. Agora, no jogo contra o Oeste, teu time não sofreu tanta pressão porque você até anulou o ponto forte, que era o chute de fora da área da equipe do Oeste. Eu assisti alguns jogos e realmente eles fizeram muitos gols de fora da área. O que te preocupa mais no adversário de amanhã? Você acabou de dizer que é página virada Oeste. Nessa página nova, o que te preocupa mais, Chamusca? Então, a gente tem que enaltecer a postura da equipe. Ontem, no jogo de sábado, nós conseguimos aliar a boa performance, o bom jogo ao resultado final. Isso para o treinador e para a comissão técnica é tudo no futebol, né? Quando você consegue jogar bem, que seu plano de jogo encaixa, que você consegue neutralizar as principais peças do adversário e consegue ter êxito naquela tal da fotografia do jogo que eu falo sempre. Os espaços que o adversário lhe proporciona. A gente sabia que o Oeste era um time que chutava muito, a gente tinha que fechar aquele espaço, a gente tinha que propor o jogo e ficar com a bola para impedir que o Oeste tivesse essa bola para jogar dentro do nosso campo, e a gente tinha que ter cuidado na estratégia deles, que é uma estratégia de jogo de transição, onde ele dá a bola e joga no teu erro. Então a gente errou pouco, a gente não proporcionou ao Oeste praticamente só um contra-ataque em 90 minutos no segundo tempo, que a gente conseguiu neutralizar bem. Para esse jogo a gente tem um adversário que tem um poderio ofensivo muito forte, jogadores de lado com velocidade, com característica também de construção de jogo. Jogam com perna contrária, o Robson joga do lado esquerdo com a perna direita, o João Pedro joga pelo lado direito com a perna esquerda. Renatinho trabalhou comigo ano passado, subiu comigo no Guarani. Não só tem poder de finalização, de infiltração, como tem capacidade de criação e organização, jogando mais próximo dos dois volantes. Dois laterais que tem boa saída para o ataque e tem uma forte imposição nas bolas paradas, com o Brock e com o Maidana, e ainda tem a movimentação do alemão, que é um 9 de mobilidade, eu chamo de 9,5, que já fez lado, inclusive em alguns clubes, que sai também para jogar, não só
ele joga flutuando nas costas dos volantes adversários, mas também tem movimento para o lado. Então é um time muito forte, competitivo, joga muito sem a bola, dificulta muito o adversário, tira espaço e sabe jogar, propondo e sabe jogar em contra-ataque. Então é um time que vive um momento muito feliz na competição e que a gente vai ter que ter muito cuidado, atacar com inteligência, de forma organizada, mas não abrir mão também da nossa convicção e da nossa forma de jogar. Pezinho no chão, Chamusca. Você passa isso para os teus jogadores? O tempo todo. O tempo todo. Humildade, espírito, compromisso com a causa, muito grande de todos nós. Trabalhar com obsessão a cada oportunidade de 90 minutos que a gente tem para somar 3 pontos. Nunca pensar na frente, sempre pensar no presente. E o presente é o Paraná. E a gente está muito convicto de que se a gente continuar com essa postura, com essa entrega e com essa união dos jogadores dentro do vestiário, a gente vai estar muito forte a cada jogo, que isso que é o mais importante. Obrigado, Chamusca. O que dá, Chamusca, para abstrair de positivo? Daquela recepção toda da torcida e com o que se tem que ter um pouco de cuidado? Apoio, confiança. Eu falava para os jogadores da questão no jogo, até interessante isso, a palavra confiança, né? É você ter coragem para acreditar no seu companheiro e também ter o entendimento de que o teu companheiro acredita em você, tem coragem para acreditar em você. Isso faz com que o grupo, a diretoria, a comissão técnica e também os jogadores tenham um entendimento que nós não estamos sós. Isso fortalece muito. Isso traz vitórias, quando você sabe que você está jogando e que existe uma sinergia time e torcida que nós conquistamos através de uma construção de um trabalho de dedicação, de compromisso e de performance. Porque nenhuma torcida vai esperar um time apenas porque ele teve um resultado. E nós já fizemos alguns resultados não jogando tão bem e o torcedor também aplaudiu e incentivou pelo espírito que os jogadores estão demonstrando. Então esse é o lado positivo, é o carinho, é o acreditar, o confiar de que o trabalho está no caminho certo. Agora, a empolgação, a resenha, as brincadeiras, tudo faz parte do torcedor. A gente aqui é concentrado e focado no nosso próximo adversário, que é o Paraná, que a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. O Paraná jogou na sexta, né? E o Ceará no sábado, né? Isso faz alguma diferença um dia a mais, sei lá, do descanso? Faz muita diferença e estatisticamente a gente já comprovou isso. Mas não pode ser para nós um empecilho, nem uma situação que nos traga qualquer tipo de estresse. Pelo contrário, todos os desafios que nós enfrentamos, a gente tem que transformar em motivação. E um dia a menos a gente vai superar, como nós superamos o Vila Nova, um confronto direto também, depois de 13 horas de viagem, com pouco tempo de recuperação. Sofremos um pouquinho no jogo e amanhã vai ser um jogo onde a gente vai ter que sofrer também um pouco pela qualidade do adversário, mas a gente está muito forte mentalmente e essa força mental faz com que a gente supere essas dificuldades de um dia a menos para que a gente possa se sobrepor ao nosso adversário. Queria que você falasse sobre a entrada do Fernando Henrique. Ele teve uma suspensão, né, por um ato que ele cometeu, até disse pra gente aqui que se arrepende de tê-lo cometido. Teve um momento de afastamento também por um outro ato interno. Como é que você vê ele entrando e a confiança nesse jogador tão experiente, titular do Ceará, eu estava até olhando, mais vezes até do que o Everson? Em cima dessa estatística que você passou, nos dá uma tranquilidade para que a gente escale o jogador e passe o máximo de confiança para ele. Outra coisa que foi muito importante para nós, e aí às vezes as pessoas não têm uma leitura antecipada dos acontecimentos, foi a gente proporcionar através da Fares Lopes, e algumas vezes eu vim aqui, foi muito claro com vocês, estabelecer objetivos para essa competição. Dentre eles, ritmar todos os jogadores, melhorar a condição física deles. Terceira, laboratório, poder observar os jogadores no campo de jogo. Os 2 clássicos foram fundamentais para nós. A gente criou uma atmosfera emocional que em nenhum outro adversário a gente encontraria para poder observar nossos jogadores. Então, só vi coisa positiva para a gente nessa competição, inclusive falei isso para os jogadores. E o Fernando entra nesse pacote.
Se ele não tivesse jogado a Fares Lopes alguns jogos, ele não estaria na condição que ele está, inclusive de confiança para poder fazer esse jogo. É um jogador experiente, tem liderança dentro do grupo, tem a confiança dos outros jogadores. A gente está muito tranquilo em relação à escalação dele. Cometeu um erro, eu falei aqui, ele e o Thiago Cametá foram punidos quando ficaram fora do jogo. Essa é a maior punição que você pode dar a um atleta quando você tira ele de um jogo, que é o que ele ama fazer, é jogar futebol, e você dá essa punição. Foi punido pelo clube, entendeu, se desculpou com os companheiros, melhorou o comportamento e por isso vai ter uma nova oportunidade. O Ceará foi lá a São Paulo e soube tudo, você até me contava aqui, cada coisa eu ficava pensando como é que ele sabe cada detalhe, cada minúcia do Oeste. Com certeza o pessoal do Paraná sabe muitos detalhes e muitas minúcias do Ceará. Eles são o Ceará que foi lá para o Oeste comparando, e o que vocês têm que fazer é não deixar que eles consigam fechar todos os caminhos do Ceará? É um time que fecha muito bem quando eles não têm a bola. A proposta deles é uma proposta que, por incrível que pareça, mesmo com a mudança de comando, que eles já estão, se eu não me engano, no 4º treinador na temporada. No 4º, né? Começou com Wagner Lopes, até isso eu sei, tá vendo? Depois o Christian, né? Depois o Lisca e por último agora o Matheus. Então eles mantiveram uma postura e uma organização defensiva e eles dificultam muito. Eu já vejo o jogo do Paraná desde o início da Primeira Liga, é muito difícil entrar na defesa deles, não só pela organização, aí mérito do treinador, mas pela característica dos jogadores. É um time extremamente competitivo, os caras realmente dão a vida dentro do campo e é difícil você criar um conceito defensivo, porque tem determinados jogadores, principalmente os que jogam na frente, que não querem às vezes se desgastar tanto, né, para recuperar a bola, e isso acaba te trazendo uma sobrecarga às vezes, porque o adversário começa a entrar muito no teu campo e o jogo se torna sempre muito mais difícil. Paraná não, todos os jogadores têm uma doação muito grande, isso é mérito de organização e a característica de perfil de time também. Então tem um gestor lá que trabalhou comigo, que também trabalhou aqui, o Rodrigo Pastana, que é muito competente, conhece muito o meu trabalho, que nós trabalhamos 7 meses juntos no Guarani, com certeza vai passar informações importantes. Então a gente sabe que todo esse somatório de informação vai trazer uma dificuldade, mas nós estamos muito preparados, muito motivados para passar por cima disso tudo, fazer um jogo forte, né? Fazer um jogo equilibrado, de inteligência, mas de imposição e principalmente de muita entrega e de espírito, que é o que o nosso torcedor espera sempre da nossa equipe. Chamusca, Richardson teve aqui mais cedo e ele falou que para ele não importa qual a posição ou a função, importante é estar jogando. Mas ele é um atleta muito singular nesse elenco, ele desempenha várias funções e muito bem. Já jogou até de lateral, mas você descartou que ele vai na lateral para esse jogo. O que é que te agrada mais? É o Richardson, primeiro volante, um cara mais de marcação, mais de pegada, que ele tem essa qualidade, ou aquele que sai um pouco mais para o jogo, que ele também tem uma qualidade no passe, até de chegada, de infiltração? Foi assim que ele fez o gol da vitória lá contra o Oeste. O que é que te agrada mais? Bom, primeiro, discordar um pouquinho do teu início. Eu não falei que ele não jogaria de lateral. Quando eu disse não eu falei não. O Richarlison, a pergunta foi assim, o Richarlison vai na lateral direita? Eu falei, não vou falar de escalação. Sim. Eu não falei que ele não iria na lateral. É muito bom que seja colocado isso. Ele joga em qualquer uma das posições, inclusive na meia também ele já jogou. E eu já vi ele jogando também na segunda linha, fazendo, por exemplo, a função que faz o Lima do lado esquerdo, entrando um pouquinho ali, mais como um meia, com um papel de recomposição pelo lado, quando a gente está sem a bola, mas com liberdade de jogar um pouco mais por dentro, quando a gente está construindo as jogadas. Então, ele, por ser esse jogador multifuncional, que exerce várias funções, é um jogador fundamental para nós. Eu sempre incentivo, eu sempre falo isso aqui nas entrevistas, eu não gosto dessa nomenclatura de primeiro, segundo volante. Eu gosto do volante que marca e joga. Então eu incentivo todos eles, o Richardson, o Raul. Nesse jogo, eu até falei com o Raul hoje, fiquei muito contente com a atuação do Raul, porque ele foi fundamental nas coberturas, no posicionamento defensivo, na marcação do Mazinho quando entrava no setor dele, mas ele foi muito importante nas construções das jogadas ofensivas, não só servindo aos companheiros, mas finalizando também com o chute que ele tem, que é uma virtude que ele tem grande. Incentivo muito o Richarlison para que ele faça isso. O Richarlison já é um jogador mais de infiltração, não é muito de chute, mas está começando a criar
esse gosto pelo chute da entrada da área, que é um espaço que sempre sobra para o volante ali, muito interessante, com uma bolinha para trás, como foi o lance do Romário. Então, independente da posição que ele exerça no jogo que ele jogou de lateral, ele deu uma consistência defensiva muito grande à equipe, porque a gente tem um atacante que joga pisando na linha, que é Leandro Carvalho, que a gente pode proporcionar à nossa equipe um lateral que segure um pouco mais por trás por esse lado. O lado esquerdo é um pouquinho diferente. Então, é um encaixe da equipe. E o Richarlison, ele pode encaixar nessas 3 posições. Ele pode jogar como volante, marcando e saindo, como eu gosto que meus volantes joguem, tanto que eu nunca defino aqui primeiro e segundo volante, eu sempre falo para vocês, meus volantes eles têm que ter a capacidade de marcar, cada um jogando mais ou menos dentro do seu quadrante e de construir também. Pode jogar pelo lado, dando essa consistência defensiva que ele fez no jogo do Vila Nova, e pode jogar em cima ali em alguma necessidade que a gente tenha, porque ele também tem essa capacidade, não só física, mas também tática de fazer a função.